Fiarli a fondomi, la liga irus, la liga la ramora. Programa de Citizens Connection Embaixada NEA. Valor honra especial temos. Também tem convidado especial de nós. Senhor General Alok de Cartes, Senhor General João Miranda. Mas participa do programa a tu dar ali a tua. Ou não é? E te roto bel conhecer a história, não é vida, nem percurso profissional, mas nem percurso no veterano, no guerrilheiro ida. Nem bem que for vida toma a tu, a metem unidade nacional, a tu contribui para o desenvolvimento e itinerário. Também eu convido em nome da embaixada, mas tu acompanha, conversa fora de dentro, com o aman veterano Alok de Cartes. Obrigado. Senhor General, seja muito bem-vindo. Mas tem humilde embaixada, mas tem uma vez que vai ser uma cria. E a viagem de doc, o senhor que mais né? Tanto obrigado pela consideração e obrigado pelo respeito que tem para conosco aqui a embaixada. Tanto espero que até que estadia né dia lá normal e controlado. Mas hoje, como dizem as pessoas, o show é do senhor General. A minha característica tem a história e a percurso no dar herói da nação e herói da pátria. Senhor General, how late about a autobiografia e tua? How are you about Descartes? Ansa fala língua espanhola, francesa, portuguesa até. Portanto, e Daniel L'Oreal, em nome de todos os timorenses aqui no Reino Unido, a perguntar: selos, mas General Alok de Cartes. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Em primeiro de tudo, ao cara que agradece, Sr. Embaixador, e para mim é uma honra e um orgulho de estar aqui presente na nossa embaixada, porque é a primeira vez, apesar de ter passado por algumas vezes apenas de trânsito, mas esta é a primeira vez que eu vim aqui e para mim é uma honra e um orgulho, em primeiro de tudo. Agora, sobre a minha biografia pessoal, devo dizer, portanto, eu nasci de uma família simples, em 1953, 3 de junho, com o nome de batismo João Miranda. E quando se deu a guerra no nosso país, em 1975, nessa altura, eu tinha, portanto, os meus 20 para 21 anos. E logo no início da guerra, eu fiz parte desde o início, portanto, do contra-golpe. E tivemos, portanto, participei várias operações realizadas, tanto contra as forças da UDT, ao longo das fronteiras, Batucaré, Bobonaro. E quando, portanto, deu a invasão ao nosso país pelas forças indonésias, em 75, dia 7 de dezembro, nessa altura, eu estive nas áreas de Los Palos, porque quando regressei das fronteiras, em novembro, já na segunda semana, a segunda quinzena, eu fui para Los Palos e em dezembro veio a invasão. E quando veio a invasão, eu estive em Los Palos e depois de os indonésios, tanto
conseguiram controlar a nossa cidade de Tile. Eles, portanto, começaram a expandir as suas invasões a outras, portanto, A outro municípios, a outras partes do território. E no dia 2, 3, aliás, fins de janeiro de 76, eles conseguiram controlar também o Balcão, um dos municípios que está localizado na parte leste. E em 3 de fevereiro entraram, portanto, para o município de Lotém. E nessa altura foi numa fim de semana. E se fosse não calhar numa fim de semana, estávamos juntos no quartel, CAS 14, portanto havia uma companhia, eles chamam por CAS 14. CAS 14 é a companhia de caçadores número 14, do exército português. E, só que foi numa fim de semana, estive saiu já, portanto, do quartel para a aldeia. Ou seja, esteve em casa? Sim, estive em casa quando os paraquedistas desceram, portanto, na Vila de Los Palos. Muito bem. E aí, portanto, começou a guerra, em particular, portanto, na parte leste. E logo no início, portanto, a direção local da parte leste tentaram organizar uma autodefesa, em montar, portanto, algumas barreiras ao longo da crista que está em volta, portanto, da Vila de Los Palos. E montaram algumas posições defensivas, e eu fiz parte de uma das posições colocadas, portanto, na parte sul de Los Palos. Em fevereiro, março e junho houve, portanto, aquela situação que eu acredito que o senhor embaixador tenha já ouvido, mas aquela dita reação do Francisco Xavier do Amaral. E esta situação atingiu até a parte leste. E foi nessa altura, portanto, que o comando da luta, a direção da luta, ordenou, portanto, a captura do comandante do setor da Ponta Leste, que é o Sr. João Branco, e cujo segundo comandante é um primo, o pai, o tio, mas veio, portanto, deste primo Afonso. Ele era o segundo comandante do setor na altura. Foram todos capturados. Capturados por uma situação que não era clara, uma desconfiança que não tem fundamento nem bases, só porque, pronto, eles eram, portanto, da classe média já na altura, do tempo colonial, então desconfiaram tudo, foram capturados. E em junho, o João Branco, quando foi capturado, depois de umas semanas, ele conseguiu escapar-se e foi junto ao inimigo. E com as forças, eles conseguiram, portanto, realizar uma operação na parte leste e arrebentaram a base de Belta 3. Belta 3, que talvez já ouviu. A Belta 3 é a sede do comando setor da Ponta Leste. Que tem aqui um clube de futebol. Exatamente, que se chama Belta 3. E isto foi em junho, julho de 76. Destruíram aquilo e a população tinha que evacuar para a parte oeste. Áreas de Loré, para aí, Soro. E nessa altura eu já estava nas barreiras. E na altura, com licença, peço desculpa, na altura o Cesaral tinha que idade? Eu tinha, portanto, os meus 20 para 21 anos. Muito jovem. E nessa altura, portanto, depois do estabelecimento das barreiras, de alguns meses, escassez de alguns meses, nomearam-me como comandante de secção. Com 20 e tal anos. Exatamente. Interessante. E assim, portanto, retiramos. Retiramos com, portanto, a imposição da maior força. Nós tínhamos que retirar. Retiramos aos poucos, até 77.
fins já estávamos nas áreas de Luro. O Luro, portanto, está mais para o oeste da Vila de Los Palos. E em 78, inícios, já começa, portanto, pequenas incursões com tendência de realizar uma grande operação para a destruição das bases de apoio. Então, em julho, agosto, começaram a avançar, apesar de tentarmos deter, mas pela maior força, portanto, e não só pelo efetivo, mas como também com material bélico e com todo o apoio de artilharia, de aérea e tudo. Então tínhamos que recuar aos poucos, até setembro, estávamos já todos no monte de Matibia. Que é uma estratégia que foi uma estratégia falhada, porque o comando na altura previa que, portanto, quando entrarmos já ou subirmos já para o monte de Matibia, já não há mais facilidades ou já não há mais possibilidades de inimigo nos destruir. O que é que eles pensaram, portanto, só, portanto, da parte da força terrestre, mas não contaram com, portanto, da parte aérea. O que na altura não tínhamos condições para depois poder combater. Então, de setembro, outubro, toda a população da parte leste, assim como uma parte de Baucau, uma parte de Viqueque, todos subiram para o Monte Matibia. Todo o dia, todas as noites, bombardeamentos por via terrestre, por via marítima. Aquilo era brutal. Só que, infelizmente, as Forças Armadas não podiam, portanto, deter estas ondas de avanços. Infelizmente, as Forças Armadas não podiam ter mais sofrido causas ou danos desses bombardeamentos, porque estávamos próximos. Agora, enquanto que a população que estava já nas bases de apoio, todo dia, toda noite, portanto, cada bomba que cai, sempre um grupo de pessoas que iam embora. E a direção viu que, portanto, a situação estava já mesmo insuportável. Então, no dia 19, dia 20, reuniu-se, portanto, o comando regional, o comando setor da parte leste, reuniram e tomaram a decisão de acordo, portanto, com as diretivas do comando da luta. Na altura, ainda o presidente Nicolau ainda sob a liderança do presidente Nicolau. Agora, se acharem que a situação está a ser insuportável, a única forma de solução é deixar a nossa população e romper os cercos. E foi assim que decidiram, e no dia 28 de novembro conseguimos romper o cerco, mas foi com muita dificuldade. Uma boa parte das forças tomaram a direção para os centros com o objetivo de juntar ao comando da luta e a nossa companhia, que é chamada por Companhia 01. 01 é uma das companhias do comando setor Ponta Leste. Esta companhia foi atribuída a uma missão concreta para regressar a Ponta Leste com o objetivo de reorganizar as forças e entrar numa fase de guerrilha, para chamar a atenção da parte do inimigo para lá, enquanto o grosso das forças que estão direcionando para os centros se conseguirem realizar algumas ações para depois impedir o avanço do inimigo. Ou seja, aquilo era uma estratégia. Exatamente. Só que uma estratégia, bem, eu posso dizer que uma estratégia bem planeada, só que pela maior força do inimigo, tudo aquilo que nós planeamos, foi tudo em vão, por causa da força maior. E em 78 recuamos para a parte leste. 79 inícios, depois
Em 78, depois de ouvirmos a notícia da morte do comandante Nicolau Lobato, do presidente Nicolau Lobato, em dezembro, havia uma boa parte das forças que ficaram desmoralizadas. Alguns renderam-se, capitularam-se e renderam-se ao inimigo, mas uma boa parte ainda mantém sob o controle, portanto, do comando. E o atual primeiro-ministro agora, na altura, era adjunto, membro do Comitê Central, lançado junto, portanto, às forças que foram, portanto, mobilizadas para a parte leste para acionarem, portanto, ações de guerrilha. Ele viu que a situação estava já um bocadinho difícil, então ele pensou em reorganizar as Forças Armadas em novembro de 79. Convocou, portanto, o comando da companhia do comandante Detula, do comandante Calessá, do comandante Gimot, e o atual primeiro-ministro, ele reorganizou, portanto, as Forças Armadas da parte leste. E na altura criava, portanto, 4 forças concentradas, chamam por FC, FC1, FC2, FC3, FC4. E para além das forças concentradas, 4 forças concentradas, criaram também 3 destacamentos. Destacamento do Norte, 4. Destacamento do Norte, Destacamento do Sul, Destacamento do Leste e Destacamento de Ligação Nacional. E o atual primeiro-ministro, quando reorganizou as forças, viu a necessidade de deslocar para o centro para ver em loco a situação dos centros e da parte do oeste das fronteiras. Então, inicialmente foi com 2 pelotões. 2 pelotões, chegou aos centros, viu que já não havia nada. Embora houve informações que havia ainda pequenos grupos, pequenas bolsas de resistência, mas estão dispersados. Ele tentou e conseguiu encontrar alguns grupos. E deixou um pelotão e regressou outra vez com um outro pelotão. E queria enviar mais forças para ir até o fundo, até a fronteira, para ver qual é a situação das fronteiras. Assim foi. Já foi e viu que, portanto, conseguiu encontrar algumas bolsas de resistência, por exemplo, o atual presidente Riek Lehmann, o grupo do Ferro Lafayette, o comandante Ferro Lafayette, falecido, o tombado, o comandante Ferro Lafayette, o grupo do comandante Sambila, Samba Simbila. Samba Simbila, Maucaro e outros. E ele depois regressou para a Ponta Leste já com plano de reorganizar, portanto, toda a resistência. E foi nessa altura, já em 81, que o Vilhate, o atual primeiro-ministro, pensou em, portanto, reorganizar a resistência toda. E foi nesta conferência, foi nesta reunião, que, portanto, elegeu 9 novos membros do Comitê Central, que atualmente o que sobrevive agora é o general Lera. Deve ser o único. Sim. É o único sobrevivente. O único da segunda geração que conseguiu sobreviver até agora. Foram nomeados 9 membros do Comitê Central, dos quais 4 foram mortos na Operação Kikis, em 81. A Operação Kikis, portanto, os que foram mortos é o comissário Harinere, era professor do posto escolar Adelino Freitas, o comissário Harinere, Sakinere Harinere, o Nelo Kadome Timor, mas o Horinacha. Estes morreram todos, portanto, durante a Operação Kikis, nas áreas de Manututu. E assim, portanto, ficaram os restos. Ficou o Mahuro, ficou o Lera, ficou o Makoro, o Kilik, mais outros.
Então, o velhote mudou o seu plano e lançou, portanto, esses quadros recém-nomeados para cobrir, portanto, o território nacional. E assim foi a primeira reorganização de toda a resistência. E em 84, o velhote tinha pensado já, portanto, na ideia da estratégia da política de unidade nacional. Mas antes disso, o velhote tinha já pensado e tinha já planeado, só que estava ainda um bocadinho indeciso se essa política iria servir mesmo, portanto, a situação na altura ou não. Mas com aquele encontro que o velhote teve com o Dom Martinho Lopes, em Meara, em 82, este encontro é que, portanto, o Dom Martinho deu um grande impulso ao comandante-em-chefe, ao velhote, ao atual primeiro-ministro. Logo no primeiro encontro e nas primeiras horas, o Dom Martinho Lopes disse ao atual primeiro-ministro, dizia assim: seu comandante, seu jovem, se quiser, com este pequeno número de forças, se quiser alcançar o objetivo desta sua luta, é preciso mudar a sua estratégia, porque se não mudar, não vai conseguir nada. Mas o velhote tinha já pensado na política de unidade nacional. Então o velhote, com aquela ideia, com aquele input do Martinho Lopes, forçou mais o velhote a estar firme e coerente, portanto, no estabelecimento da política de unidade nacional. Então, em 84, o velhote, nos centros, ele já elaborou toda a política de unidade nacional e queria lançar já, portanto, naquela altura. Mas antes, o velhote fazia consultas aos comandos na altura ainda eram unidades. Na altura já havia democracia dentro da luta. Havia, fez consultas. Exatamente. Muito bem. Consultava, portanto, os comandos das unidades. A quarta unidade ficou assim um bocadinho indeciso. A terceira foi mesmo oposto, com esta ideia de política de unidade nacional. E consideraram que isto seria uma traição. Então o velhote ficou um bocadinho indeciso. Se atrever em anunciar esta política, esta estratégia política, vai ser outra vez problema. Então ele... Ou seja, o tempo não estava certo. Não estava certo. Ainda? Ainda. Então o velhote parou e deslocou para a parte leste. Quando passou pelo comandante Daitullah, ele expôs a sua ideia do estabelecimento de política de unidade nacional. A resposta do Daitullah era que de qualquer estratégia a ser traçada pelo irmão para responder a esta situação e levar este processo avante, estamos atrás do irmão. O importante é não desviar do objetivo principal, que nos levou a lutar, que é a libertação da pátria e do povo. A independência nacional. A independência nacional. Então o velhote ficou já garantido com esta unidade. Deslocou para a ponta leste. E tivemos uma reunião na parte leste da Vila de Los Palos. O velhote explicou, esclareceu a necessidade do estabelecimento de política de unidade nacional. A nossa posição é idêntica à do Daitullah, que qualquer estratégia a ser tomada, a ser estabelecida pelo comandante-em-chefe, para levar o processo avante, estamos prontos para apoiar. Então o velhote decidiu, pronto, eu agarro nessas duas unidades, a primeira e a segunda, e volto agora para os centros e faço já a declaração desta política. E quando o velhote fez a declaração desta política de unidade nacional, logo no primeiro dia, as duas unidades que estavam opostas a esta ideia ficaram desapontados com esta política, porque consideraram que isto
é uma traição da política, da linha política da Fretilin. Então o comandante Kili separou-se, portanto, das forças do Grosso, o Malcomoro, o Logari, o Ocan, que eram melhores quadros na altura, e quadros mesmo coerentes do princípio da linha da fronteira. Eles queriam que vamos continuar com a linha da frente, que é a frente única, e não vamos admitir mais o enfileiramento ou o engrossamento de outras unidades. Ou seja, eram radicais. Eram radicais. Opostas às mudanças necessárias. Exatamente. Mas o Velhote tinha já declarado. O que depois teve um combate e morreu. O Cana, o lugar depois capitulou-se e entregou-se ao inimigo, assim como o Malcomoro. E pronto, com esta política de unidade nacional conseguíamos, portanto, mudar o processo, a nossa luta, para uma situação que era uma frente única, ou era um partido único que queria, portanto, a libertação da pátria e do povo. Afinal, com esta política de unidade nacional, a própria UDT, a própria APORET, assim como outros partidos que na altura estavam opostos, portanto, à Fretilin, conseguiram, portanto, mudar as suas ideias, os seus pensamentos, de que se esta política for mesmo uma política real, nós vamos estar juntos para depois libertarmos a nossa pátria. E acabaram por participar no processo. Exatamente. Da nossa coisa, de autodeterminação. Assim foi o processo. Muito bem. E na altura, você? Na altura onde estava, ou que papel desempenhava, e vou-te perguntar, mas se calhar agora isto vamos conversar um pouco em teto, por que o nome Alok Descalços? Exatamente. Isto é importante. Faz favor. Eu fui um dos poucos quadros. O quadro ainda não bem canessa 8 anos de entre quadros, né? 8 anos mas nunca saiu se parte leste. Aula tem razões cedo, mas pronto, foi uma decisão do comando da luta, quer queira como não. Como militar temos que aceitar. Eu nunca fui, sabe? Fui deslocado para os centros e assim para as fronteiras, não. Sempre ali no leste? Sim. Agora, este nome é o meu nome. Interessante. Em 79, 78 fiz em 79, aquela situação depois de termos ouvido, portanto, a morte do comandante Nicolau Lobato, o presidente, havia muita desmoralização, muita capitulação. Então, assim como não só a mim, mas outros também, começaram a mudar os seus nomes. E eu vinha a pensar, com esta situação, se calhar, eu não sei, a luta vamos continuar, mas agora não se sabe se, portanto, conseguirmos viver até o fim da guerra. Mas o que me moveu é que acontece o que acontecer, mas vamos continuar. E o meu nome primeiro, Alok, A é A mesmo, Alok, L-U é a luta continua. Eu pensei que vale a pena vou ficar com esse nome. Quer queira como não, eu vou continuar com a luta. Só terminando, portanto, com a morte. Agora, o descarte, o nome que o velhote me deu é Descartes. Quem? Descartes, o atual primeiro-ministro. Ele que deu esse nome para si? Ou seja, o código apelido para si? Exatamente, para mim. Sim. Isto foi já em 84, com com a introdução da política de unidade nacional, e que, portanto, o Kili, com a Corco e outros. Então, o velhote deu-me este nome, Descartes. Mas ele diz que não. Descartes, porque ele diz que Descartes é o nome de um filósofo. Um filósofo, e este filósofo tem a sua filosofia de que em qualquer lado que ele estiver,
o que ele pretende, o que ele quer, ele tem que conseguir sempre. Mas ele depois diz, não, alô, tu ficas com descartes. Ele diz que pronto, e então pronto, mais este nome de descartes. Interessante, eu não sabia isso. Olha, aí tem apelido na banana uma fogo. Interessante. Nem me relacionar ainda, né? Sim, senhor. Brutal. Eu gosto muito de conhecer essa história. Muito bem. Agora, você também mencionou na nossa conversa ontem, durante a viagem, não é? Disse que os seus filhos, os dois principalmente, nasceram também no mato consigo. Exatamente. Foi uma história bastante... Eu, por exemplo, para mim, fiquei totalmente emocionado em conhecer aquela realidade. Conta-nos um pouco sobre isso. Que deu tanto a sua vida pela nossa libertação, que sacrificou tudo e mais alguma coisa. Isto é um ato extraordinário, Sr. General, por favor. Muitos dos poucos quadros que tomaram, portanto, a decisão de se conseguir uma mulher para ter a geração, porque a esperança de vida, de viver até o fim da guerra, se alguém vier a dizer que eu tinha esperança, isto é mentira. Mas a esperança de conseguirmos o objetivo da luta, sim. Mas a esperança de ter vida até o fim da guerra, ainda não é uma ferida. É mais colher de encatar, ao ia momento não ia fiar, não posso. Porque loron ida, lá ia loron ida que ola rona informação de encatar é mate, é macaia. Aquilo era diário. Aquilo é quase diário. E fazia parte já da realidade e tempo. Exatamente. Senhor General, história de que Murak fura até emocionado vai também Macrona, percurso de que na para que teve maca. E tareba mais se ela fosse fundo cari. Senhor General na história lá nessa, né? Tanto boa dia, boa lá um dia acontece outro durante o percurso. Agora ita hakat fale mai era força nenia, o kuan nenia. Senhor General depois de ita livriona, Senhor General arruga seu major quando força nehari e depois neste momento desempenha papel e deve conhecer que ita bodia hawa cara que reforma. Mas bem ita bodia se envolve e a conselho dos veteranos. Neve que fundação cria banco ida. A minha russuret Senhor General colheu tu anos sobre e tem papel e força e tu irá ter força italiana a tu baida, né? E depois não sabe carifa de banco ida. Neve que interessante de Deus. Em 2019, o atual ministro Gil da Costa Mansoro, na altura ainda era secretário de Estado. Pois. Ele tinha, portanto, uma ideia de estabelecer um fundo através, portanto, das pensões dos veteranos. Então ele fez uma campanha a nível de 13 municípios. Tamahoto município Sierra Tamahoto, subdistrito Sierra Tamahoto. Mas se ele sacrifica $1 por dia e 30 fulan ida $30 em bele for para ita hari fundo ida bele kala. Ida to fim hotu concorra, mas ho condições hotu. Ambele, mas amfiar kata kami quando for 30 mensalmente, né? Osa nesse bot, mas condição kami husuma kira, né? Primeiro, depois de osa nita hari kata belona, estabelece banco ida. Baame. Segundo, estabelece hospital ida. E terceiro, estabelece ensino superior ida. Mesmo ministro, o secretário de Estado, já kata condições de mesmo que me husum. How promete ba imi kata ita se halo. Mas halo hotu dala ida, ita kala se labela, mas halo ida, ita se bela. Então, a partir de 2020, janeiro, começou a fazer a coleção. Total de veteranos que, portanto, fizeram a coleção para o fundo, são 27 mil e tal veteranos. Portanto, 27 mil e tal vezes $30 vezes 12 por ano. Vai ser uma saber, imagina.
mensalmente quase 900 mil dólares. Matamos a fundo mesmo. Agora, a partir de 2021, 22, começou a surgir a ideia de estabelecimento de banco. Aí começa a sondagem, a discutir, a podia, mas só que houve pró e contras. Por último, a embaixador do governo, manteve o governo atual, o general Taur. Embaixador, mula bela Hanoi, buat nene laos fácil, buat nene hana sanin hana sanin ba. Filama yang tur Hanoi, hau dia ba kolega sira hau dia katak. Bahau, o importante ba ita makira. Ita buka hati na requisito saída mak preciso para ita estabelecer banco ira. E ita atu hatene ida ne ita tem que halo contato com bancos comerciais ne bem que estabelecer ita na rede, inclusive o Banco Central. Então começa a halo aproximação pasir na hoto. Sira dia ba me dia kata. Requisitos principais, primeiro tem que ir a capital. Segundo, tem que ir a recursos humanos. Terceiro, tem que ir a infraestruturas e quarto, tem que ir a clientes. E no momento a minha sondagem é cerca de 40 e tal milhões. Agora, a minha subassira em questão de capital, mais ou menos, bancos comerciais mesmo que estabelecem em Taneraí, se estamos a rir. Além kata banco BNCTL 5 milhões, BRI balon kata 3 milhões, resto balon 6. Agora, com 40 e tal milhões, está lá velha. Agora, em questão de capital, está lá problemas. Agora, em questão de recursos humanos, a minha equipa não é mais agora para gerar fundo, né? Banco, né? A minha equipa é minimamente está a equipa, né? Mas se está recata que é necessário, está no contrato uma perda sira ne balo, está lá, porque está osa. Agora, em questão de infraestruturas, a minha kata se está aí osa, infraestrutura não sama kita lá belhalo. Talvez questão é espaço, fatim, mas a tua infraestrutura está bem. Agora, em questão de clientes, o atual número de contribuintes para o fundo são 27 mil e tal. Se não é que tem clientes, porque se não é agora, se não é conta bancária, não é lo que vai a bancos comerciais de rodo. E se não é agora, halo com que bancos comerciais não é sai. Então pronto, a minha ideia me tinha está bem. Agora, por último, a mirona dia kata governo atau halo, nono governo, atau halo, atau estabelece Banco de Desenvolvimento Nacional ida. A mirona ida ne, a minha fatim ya conselho de administração, a minha husubamano depa, te aproxima toque para o governo, se bele, ita moto o governo, ita estabelece Banco de Desenvolvimento Nacional. Ita tamo parte ida se tamo. Na colina katos concorda, primeiro-ministro atual. É bela. Se minha cara queria nem bela. Mas só que eu até fui até nele para ele. Até que quando investe osana ni minha cara que lucro. Porque osana eu até nem kata claus imisira pe mai kolia nem nian. Osana é barak ni nian. Nem minha cara que lucro. Nem osana. Aí be banco ida nem be makawano até estabelecer nem how ato for prioridade. Ba ita nem maluk ser nem be mak la força la give. E how ato husu kata ni lucro ne se kwali. Mas minha cara como é? Se me lakukan ne, ini kondisi simpan lah katakan. Filmnya itu ramu tu kuliah deh pak. Sebelum masuk kuliah ni tak wasa deh. So que ambai Banco Central condições de mesmo que apresenta mais ne para está sendo difícil. No mínimo acionista para estabelecer banco, no mínimo tem que ser na rua ou na entorno. Mas ainda tem trabalho. Não é problema. Agora o governo está bom, mas o governo pode ser uma nessa. Agora se é que o para tu hamuto com ita para ita beleza. Ao estabelecimento dele. No fim, o banco foi lançado em 4 de setembro de 2025. Muitos parabéns.
So geral na vida né foi outra vai ter na nação. Primeiro, a resistência. Dedica toda a vida vai ter resistência até o encontro história familiar né vê que está sente solo. E depois dedica também a criação da força. Participa da força e a mútuo desenvolve a força. Ne vê que loro Roma se sai volta. A foi ainda né participa da diplomacia mos. Saya dido representante da nação, ne vê que hoje me aprende e lautuir so general dela. E kusmai completa tan obra ida. Hamut com o conselho dos veteranos, hari banco de tenerai. Hasa ita belde hankar kita bawat ne cidadão exemplar. Warga negara yang luar biasa. Hoje né so general, com respeito. Kuda me hoto ni nare Reino Unido. Husuita hato a mensagem da minha né. Ele a mensagem de orgulho de ser timorense e mensagem de unidade nacional. Por favor. Muito obrigado, Sr. Embaixador Dalai Lama. Há uma mensagem a cidadão e, sobretudo, veterano da luta de libertação. Há uma mensagem, uma geração nova, o importante é ter o sentido de pertença. Kata ita nene, ita pertence para Estado ita. Sentido de pertença. E segundo, ita tem que ir boa vontade e coerência. Atu ita bele serviço saída de mas Estado que a nação ita ne for fiar ba ita. Porque fiar nene, hau dalam para kau diangkat fiar não é doado. Lá os fode, mas é adquirido através de esforços na mesma que está falando. E há da para a audiência embaixador, se há uma lidera instituição ida quando mais russo de angkat kau hakar ida ne hakar ida ne mana hau se hanun dala sanong. Mas há uma fo porque hau até kata nível. No princípio ida. E nembe bahau importante do imigração funcionar. Serviço labelehoso. É maneira que lidera e menina nia ia matan, nia ia tilu, nia ia fuan. Nia tem. É importante ita serviço. Vontade, espírito de sacrifício e o espírito de pertença. Porque ita quando ia sentido ita né, ita bela laudia. Ita é muito importante e nudar cidadão ida e nudar veterano. Hanya mensagem hanya lhe fun meno ba imigração funcionar makita ne porque país ida ne povo ida ne ninia futuro ninia ama meruania ne conta ini. Senhor General, honra bahau, privilégio bahau, beledade ali a oita. Nebe que hau nunca imagina onde moris. Loro nebe tour falei Senhor General aluk e fato ainda que essa botira agora é capital financeiro do mundo que é Londres. Neba hau sinta nesan axolog tamba itabotsira pakonhamia ne. Portanto, mais uma vez obrigado pela presença né. Viva General Aluk e viva o União Nacional e viva Timor-Leste. Muito obrigado. Muito obrigado. Makfir li fondomi lali cairus lali calarangora. Viva o União Nacional. Makfir li fondomi lali cairus